Bom dia. Falar que é bom estar aqui e rever vocês é chover no molhado, né? É muito bom estar aqui, rever vocês depois de um tempo, né? Eu acho que eu vim aqui em outubro, novembro. Quando foi? Em agosto? Nossa vida. Eu sou muito ruim de data. Qualquer mês que vocês falarem, eu aceito. Mas estamos tendo um tempo muito intenso de ministério, de serviço ao Senhor. E dentro daquilo que eu falei com vocês, a última vez que vim, estabeleci no meu coração um tempo para visitar cada cidade que a gente assiste, para pregar uma mensagem. E a mensagem é ajudar os pastores a preparar os pais para que sejam pastores, sacerdotes e profetas nas suas casas. E é isso que eu estou procurando fazer. Eu estabeleci um prazo de 2 anos, graças a Deus já cumpri mais de 6 meses desse prazo que eu estabeleci. Não tem nada a ver assim com vou morrer depois desses 2 anos, porque pode ser depois, pode ser antes, né? Mas estabeleci isso aí para me ajudar a não perder tempo. E em cada lugar e a ajudar. Obrigado, meu irmão. E sexta-feira à noite nós tivemos um tempo aqui, eu considero um tempo muito importante, muito bom. O que é que os irmãos dizem? Foi sim ou não? Então, foi gravado? Não foi. E agora, vou ter que pregar de novo? Mas eu queria fazer um pedido especificamente às irmãs, porque a palavra que eu comentei com eles na sexta-feira foi sobre um posicionamento dos homens, sobre um posicionamento correto diante de Deus. E eu tomei a vida de Ló para tirar algumas lições ali a respeito de um homem que vivia embaixo da visão de outro, que é o caso de Ló. E por não poder escutar a Deus, ele teve um fim miserável, um fim terrível. Então, eu entendi que Deus falou muito forte ao coração dos homens. Então, eu pediria às irmãs, por favor, que vocês são peça importante nesse negócio de igreja na casa, de uma volta à casa. Você, minha irmã, é uma peça-chave. Porque o homem, ele dá a direção, ele é o profeta, ele é o sacerdote. Mas você, minha irmã, você é o eixo. Você é que mantém a estabilidade. Então, eu quero pedir encarecidamente que vocês ajudem seus maridos. E a melhor forma de ajudar não é cobrando, nem dirigindo, nem mandando, nem lembrando, mas orando, intercedendo por eles. Tá bem? Entrando assim no seu quarto e no seu tempo secreto, tomar um tempo grande, orando para que os seus maridos sejam focados em Deus. Estava lendo Ezequiel hoje de manhã, e Ezequiel tem algumas coisas muito interessantes, mas uma delas é que, por exemplo, vê a ordem do Senhor e diz assim, põe-te de pé. E o texto logo seguinte diz assim, e o Senhor me colocou de pé. Pois assim, levanta e fala. E logo o texto seguinte diz assim, o Espírito Santo me levantou e me fez falar. Então, o que é que acontece? Esses irmãos que estavam aqui receberam a palavra, e eu percebi que receberam a palavra assim, de bom grado, de coração aberto. Mas quem faz com que as coisas que a gente ouviu se tornem realidade, se tornem práticas, é o Espírito Santo. Nenhum de nós tem capacidade para ser um sacerdote, um profeta, para ser um pastor na própria casa. Nenhum de nós tem. Correto? É assim, Carlos? Nenhum de nós tem essa capacidade. Quem nos dá essa capacidade é o Espírito de Deus. Por isso que você, minha irmã, eu estou falando aqui às irmãs, estou falando às esposas, às filhas, que, por favor, vocês intercedam por isso. Ora, assim, Senhor, levanta o meu marido. Faz meu marido ser um homem cheio do Senhor. Amém? A sua intercessão é fundamental. Amém? E as meninas também. As meninas orem por seus pais. Porque na medida que você aprende a orar por seus pais, você vai orar também pelo seu marido.
Você vai aprender a orar pelo seu marido. Ah, mas não estou nem pensando em casar. Sim, mas já deixa preparado lá o novilho cevado para quando ele chegar. Tá bem? Então ore por isso. Ore para que Deus levante os homens. Nós estamos num tempo em que as trevas, elas se adensarão. As trevas, elas serão cada vez mais densas, mais fortes sobre a face da terra. E o que nós temos de garantia é a luz de Deus em nós. E no meio das trevas, a igreja vai caminhar. No meio das trevas, a igreja vai ser o que ela deve ser. Amém, amados? Eu gosto muito daquela canção que a perseguição, como é que diz? A perseguição não parou a igreja, que mais? Coliseu não parou. As trevas não vão parar a igreja. Não vão parar. E é exatamente por causa das trevas que nós estamos aqui. Não é apesar das trevas, é por causa delas que nós estamos aqui. Para trazer a luz de Deus. Amém? Então eu faço esse apelo assim, de coração, a vocês esposas. Orem, busquem a Deus, sustentem seu marido. E por favor, não lembra ele. Assim, você lembra que já me falou? Não lembra. Você não tem o ministério do Espírito Santo, de fazer lembrar todas as coisas que seu marido ouvia. Você não tem esse ministério. Tá bom? Esse negócio de já te disse, já te falei, eu falei mais uma vez, não é por aí. Não é por aí. Se você quiser incomodar seu marido no bom sentido, fala com Deus. Fala com Deus. Amém? Muito bem. Dando notícia do Jamé Filho, ele está bem, graças a Deus. Deus tem operado na vida dele e a gente tem tido tempos, né, de oração, de leitura da palavra, e é ele quem me chama, graças a Deus. Eu deixei para ver se pegava e pegou, e ele está aí. A gente está junto ali, né? Mas há algum tempo atrás, no mês de janeiro, eu tive 2 sonhos. E sonhos assim que muito interessantes. Num dos sonhos, e basicamente os 2 sonhos são a mesma coisa, mas num dos sonhos eu via um rio caudaloso, um rio muito forte, mas era um rio subterrâneo. Era um rio embaixo da terra. E era um rio, as águas estavam turvas. E a minha tarefa era tornar aquelas águas de turvas em águas límpidas, em águas claras.
que é o que vai sair também de nós. Sangue e água. Porque nós vamos ser feridos pela espada de Deus. A espada de Deus vai nos ferir. É isso que você quer, não? A espada vai nos ferir. Muito bem. Eu trouxe aqui uns slides que eu queria que os meninos aí atrás, o Mansur, projetasse para mim o primeiro slide. Mas Aragão estava orando por esta manhã e estava em dúvida sobre qual palavra trazer. E uma delas, se Deus permitir, eu vou compartilhar com vocês no encontro. Mas eu vim aqui, e normalmente quando eu chego num ambiente desse, eu fico prestando atenção no que acontece, assim, no ambiente, para saber, assim, qual é a linha quente, qual é o fio fase. Assim, é isso aqui, Deus quer isso. E o primeiro texto que você leu, é o primeiro texto que eu vou ler. Então, cadê o... Acharam aí, não? Vocês estavam me escutando, não? Tá. O altar e a cruz. O próximo aí. É uma pedra. Nada mais que uma pedra. O primeiro altar era uma pedra. Correto? Era pedra, sem nenhuma preparação, sem nenhuma moldagem, sem nada. E ali se colocava o sacrifício ali. Então, na realidade, eram 3 componentes de um culto. Estou falando aqui de culto, tá? Era a pedra, o altar, o objeto que era oferecido, o animal que era oferecido, e o oficiante. Ele oferecia. Mais tarde, não era mais uma pedra, mas foi... não sei se poderia falar de sofisticar. O próximo, por favor. O próximo altar era uma pilha de pedras. Então não era mais uma coisa tão simples, mas agora precisaria que se amontoasse as pedras para que sobre elas se edificasse. Próximo slide. Aí não era mais um monte de pedra. Era uma pedra lavrada sobre outras pedras. No Lago Titicaca, na Bolívia, se você for no templo Tiahuanaco, templo ao Deus Sol, tem algo assim. Mas ali é uma pedra de quase 2 metros. E uma pedra de uns 40 centímetros de espessura. E o interessante, em cada face daquela pedra tem o desenho da cruz. Só que aqueles altares foram construídos antes de Cristo. Interessante, né? Cruz lavrado. O próximo altar, ele é mais sofisticado. Aí o altar de bronze, que era de madeira de acácia, revestido por dentro e por fora com ouro. Alguma coisa pesada, com os varais. E vocês conhecem a história. E aí, o próximo altar, ele difere de todos os outros, que é a cruz. Todos os altares, eles apontavam para a cruz. Correto? Ali foi imolado, não um cordeiro oferecido por nós, mas um cordeiro oferecido pelo Senhor. Nunca mais precisava haver mais nenhum dos altares anteriores, porque esse altar cumpriu definitivamente o seu objetivo. Quando Jesus derrama o seu sangue, ele, o cordeiro, ele chega diante do Pai e traz o seu próprio sangue e pergunta ao Pai: Senhor, o Senhor está satisfeito? E Deus diz: estou plenamente satisfeito por toda a eternidade. Amém, amados? Por toda a eternidade, a cruz, ela resolveu o nosso problema
com Cristo. E eu quero, nessa manhã, falar com vocês um pouco sobre a cruz. Eu não sei qual é a sua compreensão de cruz. E aí eu quero repetir a leitura do texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1. Você vai precisar fazer muita anotação hoje, tá? Se você não trouxe papel e lápis, você vai ter que decorar. Então, eu vou falar aqui, e eu não me canso de falar, tá bom? Não é Alzheimer, não, é realmente de propósito. Sempre traga papel e lápis. Sempre. E também, assim, de preferência, a Bíblia. Para que você não escute que qualquer pregador falar para você sentar perto de um crente. Tá? Você não corre o risco de ouvir, senta perto de um crente. Mas traga essas ferramentas, tá? Papel, lápis, Bíblia. Porque eu sei que nenhum de nós é capaz de gravar na sua mente toda uma reunião. Nenhum de nós é capaz. Porque não me enviou Cristo, versículo 17, a batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Aqui Paulo está colocando um contraste entre palavra e cruz. E não é palavra no sentido de filosofia. É palavra até baseada na própria Escritura. É palavra até baseada em textos da Escritura. Porque muito sermão que a gente dá, que a gente prega, que a gente faz, às vezes ele é carregado de sabedoria humana e não revela a Cristo. E não revela o Senhor. Então Paulo, para evitar que a cruz não fosse revelada aos irmãos, ele diz que ele decidiu saber nada. E eu fico pensando, amados, que Paulo tinha o que renunciar. Criado nas Sagradas Escrituras desde sua primeira infância, passado muito tempo ele se assenta aos pés de Gamaliel, ele era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, segundo a lei irrepreensível, é o que ele fala de si mesmo. Mas quando ele vai aos Coríntios, o que ele diz? Eu decidi não saber nada, senão pregar a Cristo e esse crucificado. Para quê? Para que a vida dos irmãos não estivesse baseada em linguagem persuasiva, em palavras que persuadissem aos irmãos. E ele coloca, como nós vimos na primeira leitura, que a pregação da cruz é loucura. É loucura. Não dá para entender naturalmente a pregação da cruz. Explica para mim, explica a lógica para mim, de uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Um homem, um carpinteiro, foi cravado na cruz, derramou seu sangue e morreu. E nós crermos que isso funciona hoje. Explica para mim. Amados, não é matéria de compreensão humana, é matéria de fé. Não é uma matéria que a gente compreende com a cabeça, é matéria que a gente compreende com o coração. Porque a fé, ela não apela à nossa sabedoria humana, a fé apela ao nosso coração. Amém? A fé, ela não age na mente, ela age no coração. Por isso que muitas vezes a gente tem que fazer calar e sossegar a nossa alma, porque a fé não atua na alma, a fé atua no nosso espírito, no nosso coração. E aí ele fala, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós, o que é, amados? É poder de Deus. Amém? Houve um momento na história de Jesus, quando vieram dizer a ele que ali havia 2 gregos que queriam conhecê-lo. Você se lembra desse texto? Lembra? Você se lembra da resposta de Jesus? Uma resposta sem pé nem cabeça?
que parece que não tinha nada a ver com o que disseram a ele? Lembra não? Não? Lembra daquele chá que eu ensinei para a memória, tá? Quem não se lembra, pergunta quem estava aqui que aprendeu a fazer o chá. Mas, quando eles dizem que havia 2 gregos, falam a Jesus que havia 2 gregos que queriam conhecê-lo, eles assim, como está angustiada a minha alma? Como está angustiada a minha alma? E por quê, amados? Segundo a minha interpretação, se Jesus naquele momento tivesse escolhido seguir aos gregos e ir para a Grécia, ele não morreria na cruz. Porque a Grécia era o lugar onde caberia qualquer filosofia, por mais louca que fosse. Você sabe aquela rua ali em Curitiba, como é o nome da rua lá? O primeiro calçadão do Brasil? Boca Maldita. Sabe disso, não? E ali tem um púlpito. Você sabe disso, não? Você sabia que você pode chegar lá e pregar o que você quiser, que você tem liberdade para pregar? Qualquer loucura. Qualquer loucura. Ali foi colocado para isso. Quem quiser subir ali e pregar qualquer coisa, porque há uma mentalidade grega ali. Então você pode falar qualquer coisa. A pessoa diz assim, eu não penso assim, e está tudo bem. Então, se Jesus tivesse ido para a Grécia, ele escaparia da cruz. Por isso que a alma dele estava angustiada. Porque ele não podia ir para a Grécia. Ele tinha um caminho a seguir. E o caminho dele era a cruz. Era a cruz. O caminho dele era a cruz. Por isso que ele fala que a palavra da cruz é loucura. É loucura. Mas para nós é poder de Deus. Depois no capítulo 2, versículo 1, ele diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amados, o centro da vida cristã é a cruz de Cristo. Não há nada mais central na experiência cristã do que a cruz de Cristo. Mas o que é a cruz para você? Tempinho para pensar. O que é a cruz para você? Você já viu aqueles filmes de terror, assim bem denso mesmo? Normalmente tem uma cruz no monte. Porque para o mundo a cruz inspira terror, inspira medo. Quando a gente fala assim, a gente tem que ir para a cruz, a gente fala, ai meu Deus, tem misericórdia. Sim ou não? Inclusive, a gente diz que algumas pessoas que convivem conosco são a nossa cruz. Eu tenho lá em casa uma cruz, que Deus me livre. E o pior é que Deus não livra. Ah, o meu trabalho é uma cruz. Mas não tem nada a ver a cruz com pessoas, com trabalho, com emprego, não tem nada a ver. Na realidade, a cruz é um momento. A cruz é um momento onde 2 vontades se encontram e se chocam. E uma delas tem que morrer. Você conhece aquela lei de física? Que 2 vontades não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, o mesmo coração? Conhece a lei de física, não? Sim, é física. É que o homem escreveu e colocou outras coisas. Mas toda lei de física é espiritual. Toda. Gasta um tempinho aí analisando a lei de física. Lei da ação e da reação. Você vai perceber. Então, 2 vontades não ocupam o mesmo coração, o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou a minha vontade é morta, ou a vontade de Deus é morta. Então, a cruz é esse lugar de decisão.
A cruz é esse lugar que a gente fala assim, não, não sou eu que deve viver, mas é o Senhor que deve viver em mim. Não é uma pessoa, é o momento. E esse momento se repete todo dia, e talvez todas as horas. Quando você tem que dizer assim, a minha vontade tem que morrer. E o problema é que a nossa vontade é a coisa mais preciosa que a gente tem. Sim ou não? Não tem nada mais precioso para o ser humano do que realizar a sua vontade. E isso vem desde o berço. Sim ou não? É desde o berço. E o trabalho dos pais é ajudar as crianças desde o berço a ir para a cruz. Às vezes precisa de um incentivo. Uma varinha. Mais tarde conversa, mas nos primeiros tempos uma varinha ajuda a criança a ir para a cruz. Eu ensinei para minhas meninas como resistir ao diabo, quando elas eram pequenininhas. Assim, chega para o diabo, na hora que ele vier tentar você, diz assim, diabo, eu não vou fazer o que você quer não, porque depois quem apanha sou eu. Porque pecado dói. E no primeiro momento o pecado vai doer, lá naquela parte almofadada que Deus fez exatamente para isso. Pecado dói. Pecado dá trabalho. Pecado traz consequência ruim. Eu digo mais que quem pensa no peca e quem peca é porque não pensou. Então você sempre terá diante de você duas vontades. E você, por sua livre e espontânea vontade, vai levar uma das vontades para a cruz. Mas quem decide isso sou eu. Sou eu quem decide isso. Então é isso que a cruz representa. A cruz, ela sempre foi e sempre será um instrumento de morte. É verdade que a gente usa a cruz como um enfeite, né? Correto? Tem gente que tem uma cruzinha assim de ouro, assim, mas, amados, é um instrumento de morte. Então você poderia pendurar-se no seu pescoço uma guilhotininha, ou uma cadeirinha elétrica, ou uma forquinha, porque não passa disso. A cruz é a nossa memória do lugar onde nós somos mortos e do lugar onde a partir dali nós recebemos a vida de Deus. Amém? Não dá para mudar isso. Outras pessoas usam a cruz como um amuleto. Qual de nós aqui já não pegou um táxi ou um Uber com o rosário pendurado? Mas aquele ali se coloca para dar sorte, para espantar mal freguês. Pergunta, funciona? Não, não funciona. Porque a coisa não está num instrumento físico, mas está em um instrumento espiritual que opera na nossa vontade. Eu queria comentar com vocês aqui alguns momentos de atuação da cruz em nossas vidas. O primeiro momento aconteceu quando o cordeiro foi morto. Quando foi isso? Antes. Você sabia que houve um dia, eu não sei se a gente pode chamar aquele momento de dia, porque os dias vieram depois, mas naquela hora, naquele momento ali, toda a humanidade foi levada para a cruz e morreu ali. Você sabia não? Foi nesse dia que o Senhor pegou toda a humanidade e matou lá no Calvário. Quando acontece o Calvário aqui na nossa dimensão, a palavra chama de plenitude dos tempos. Mas foi um tempo que começou lá e teve a sua plenitude na cruz. Mas lá nós fomos mortos. Amém? Todo ser humano foi morto ali. Todos os filhos do primeiro Adão foram mortos ali. Você não morreu no dia que você se encontrou com o Senhor. Você morreu lá naquele tempo,
antes que houvesse qualquer consciência de vida. Aliás, eu gosto muito da frase da dona Rosário Butterfield, que diz que a nossa vida não começa do momento que a gente tem memória. Qual é o tempo mais antigo de suas memórias? Eu lembro de coisa quando eu tinha 2 anos de idade. Mas eu tenho problema para lembrar de 3 dias atrás. Mais de 2 anos de idade. Eu descrevia para minha mãe, que cidade é essa? Descrevia a avenida, descrevia o fundo da avenida, onde tinha um templo católico. Descrevia vários fatos que aconteceram naquele período. E aí a gente pensa, não, então minha vida começou ali. Outra pessoa diz, não, minha vida começou no dia que eu me entreguei a Cristo. Amados, a nossa memória não é o verdadeiro momento da nossa existência. Nós começamos a existir em Deus antes da fundação dos tempos. Lá, naquele tempo, você morreu e você ressuscitou. Você crê nisso? Não? Ah, Jamei, isso é loucura. Sim, mas eu avisei. Eu avisei que a pregação da cruz é loucura. O Senhor falou que é loucura. Mas foi lá que a gente morreu. Mateus 25, 34, diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O nosso lugar já estava preparado. E para quem esse lugar foi preparado? Para os crentes? Não, para todo ser humano. Você sabe qual é o grande problema? É que nós sabemos disso, mas tem muita gente que não sabe. E essas pessoas que não sabem, elas vão para o inferno, perdoadas. Porque o decreto de perdão foi escrito lá atrás, antes que elas nascessem. Mas como elas não sabem, elas vão para o inferno. A não ser que alguns de nós entendamos que Deus vai dar um outro jeito. Só tinha um jeito. Era a morte de Cristo na cruz. Só tinha esse jeito. E Deus deu jeito para salvar a humanidade. Então, um reino que está preparado. E Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz o quê? Assim como nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação. Você foi escolhido por Deus. Ora, queridos, você ainda não havia pecado. Você ainda não havia arrependido. Você ainda não havia pedido perdão. Mas Deus já havia escolhido você. Para que você possa compreender que a escolha de Deus não foi baseada na nossa bondade, não foi baseada em qualquer coisa boa que pudéssemos ter feito. Deus nos escolheu em Cristo, dentro de Cristo. Amém? Deus não nos amou, eu não gosto daquela expressão, apesar de sermos pecadores, Deus nos ama. Não, não. Deus nos ama é porque somos pecadores. Porque se nós não fôssemos pecadores, então nós mereceríamos a salvação. Mas Jesus veio exatamente porque a gente é pecador. Não é apesar, é por causa disso. Amém? Vamos caminhar um pouco mais? O segundo momento foi quando nós tomamos a nossa decisão de seguir a Cristo. O Evangelho foi apresentado a nós. Essas verdades foram apresentadas a nós. E aí o Senhor pergunta, você quer me seguir? Então, nesse momento, eu tenho consciência da cruz. Antes, não. Então, a partir dali, a cruz é o momento da minha salvação. Quando você foi batizado, você proclamou a verdade da cruz. Quando você foi batizado, você falou que você foi identificado na morte de Cristo. É isso que você falou. Ainda que você não soubesse isso com clareza. Mas foi isso que você declarou por esse ato físico seu de descer as águas. Você morreu, por isso foi sepultado. Se quiser clareza maior sobre isso,
gaste um tempo estudando Romanos capítulo 6. Você foi morto na cruz. Você foi sepultado com Cristo. Quando você desce as águas, você está sendo sepultado com Cristo. Ali é a figura da cruz e da sepultura de Cristo. Quando você sai das águas, você está dizendo que você foi ressuscitado com Cristo para viver agora em novidade de vida. Então, todos que fomos batizados, fomos revestidos de Cristo. Tudo que aconteceu na cruz, ele começa a ter, passamos a ter consciência a partir desse momento. Um terceiro momento em que a cruz opera em nós é quando a gente escolhe seguir a Cristo, não importa o que aconteça. Quando você entende que o caminho da nossa vitória é a cruz de Cristo. Quando você entende que a cruz ela lhe dá libertação, em primeiro lugar de você mesmo. Interessante que a cruz, ela primeiro nos liberta de nós mesmos e também nos liberta da ira de Deus. A cruz faz isso em nossas vidas. Amém, queridos? E aí você começa a compreender que a cruz é nossa companheira, a cruz é nossa ajudadora. A gente passa a compreender que nós passamos a ter prazer na injúria, passamos a ter prazer nos prejuízos, passamos a ter prazer nas perdas, passamos a ter prazer na nossa fraqueza. Porque nesse momento a gente percebe que a cruz é o nosso abrigo e a nossa força para caminhar. Amados, a nossa fé, a nossa vitória se baseia na operação da cruz em nossas vidas. Amém, amados? Então a cruz é sua companheira, a cruz é sua amiga, a cruz está do seu lado. A cruz, queridos, ela foi o instrumento que cortou o nosso umbigo do primeiro Adão. A cruz foi a grande tesoura, a grande espada, a grande faca que nos cortou, quebrou o nosso vínculo com o primeiro Adão. Amém? Já não somos mais filhos de Adão. Quando nós adotamos o Jamê Filho, eu prestei atenção nos documentos ali. E na realidade são dois processos. O primeiro processo se chama processo de destituição do poder pátrio, que hoje chama poder familiar, né? Poder pátrio. Então, o juiz faz um documento que diz assim: essa pessoa já não é mais filha dessa. E ele sela esse documento e é proibido mexer nele. E aí começa um outro documento, onde somos declarados filhos do nosso novo Pai. O Senhor fez isso conosco. Quando Ele jogou a gente na sepultura consigo, quando Ele nos levou para a sepultura, Ele encerrou um processo de destituição do poder de Satanás sobre nós. Satanás já não tem poder sobre nossas vidas. E foi a cruz que fez isso. Foi a cruz que trouxe o isolamento entre nós e o nosso antigo pai. Hoje nós temos um pai, que não é mais Satanás, é o Deus eterno. Amém? Então ele fechou um processo e começou outro processo. E todos aqueles que receberam ao Senhor Jesus, receberam o poder para serem feitos filhos de Deus. E o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos do Senhor. E é por Ele que nós dizemos o quê? Abba, Pai. Mas, queridos, tudo começou na cruz. Eu quero que agora, a partir desse dia, que ao olhar para a cruz, você possa dizer assim: eu amo essa mensagem. Eu amo essa mensagem. Gostaria muito de cantar com vocês hoje aqui. Rude Cruz se erigiu, deludia, fugiu. Lembra, não? O pessoal da música aí vai se preparando aí, achando as notas aí. Eu amo a mensagem da cruz. É o instrumento da nossa libertação.
Ah, mas é um instrumento de morte. Sim, ela mata tudo que não presta. Ela mata a nossa velha natureza e nos faz viver agora em novidade de vida. Amém? Então a cruz é um elemento libertador. Amém? O que a cruz representa para você? A cruz também aponta para algumas verdades em nossa vida. Como eu falei, a cruz ela é o fim de um tipo de existência. Você vivia de um jeito, fazendo a vontade da carne, andando na vontade dos sentimentos, andando segundo o curso deste mundo, pecando porque você e eu éramos escravos do pecado. E, inclusive, tem crentes que ainda usam isso até hoje. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Tem crentes que, ao pecar, ao cometer um equívoco, ao cometer um erro, e é surpreendido, e é chamado a atenção, ele diz assim: eu sou humano. A minha pergunta é: o que é que você queria ser, querido? Uma árvore, uma pulga, uma porta? Ser humano não é desculpa para o pecado, é o instrumento da vitória. Porque o ser humano é a única criação de Deus que recebeu o poder do Espírito Santo, não só sobre si, mas a plenitude do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de santidade. Nunca mais use essa desculpa, porque não é desculpa, não cola, não serve. A árvore não pode ser cheia do Espírito Santo, um cachorro não pode ser cheio do Espírito Santo. Somente nós, somente o ser humano, porque nós somos a habitação de Deus em espírito, nada mais é. Então, por favor, glorie-se no fato que você é humano, e não use isso como: você sabe, né, eu sou humano. Eu sei, por isso você tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo, é porque você é humano. Amém? Isso não é um elemento de defesa, isso passa a ser um elemento de acusação, porque Deus lhe fez dessa forma. Então a cruz, ela termina um tipo de existência. É por isso que Paulo fala, amados, que aquele que está em Cristo, o que diz? Interessante que a palavra criatura ali não se refere ao indivíduo, se refere ao coletivo, toda a criação. Porque na cruz o Senhor pegou toda a criação e cravou com ele na cruz e matou toda a criação. E a partir de agora, a gente faz parte da nova criação. Por isso que Paulo chama Adão de primeiro Adão, e Jesus ele chama de quê? O último Adão. Não é o segundo não, o último. Chama Adão de o primeiro homem e chama Cristo de o segundo homem. O último Adão foi Cristo. O último Adão. E ele veio e resgatou para nós uma vida de plenitude. Ele veio como criança e viveu como criança uma vida cheia do Espírito Santo. Viveu como jovem uma vida cheia do Espírito Santo. Viveu na sua vida adulta uma vida cheia do Espírito Santo. Mostrando para nós que é possível viver uma vida de santidade no poder do Espírito Santo. Então nós temos aí duas coisas a nosso favor. Nós somos humanos e nós temos o Espírito Santo. Então, tem tudo para dar certo. São duas condições maravilhosas. A gente é humano e a gente tem o Espírito Santo, que não mora do lado, mora dentro de nós. Amém? E ele nos guia a toda a verdade. Ele nos dá a capacidade para viver fora do pecado. Porque o que a cruz faz? A cruz nos livra da condenação do pecado. A cruz nos livra disso. A ressurreição nos livra do poder do pecado. Porque pecar antes era obrigação, hoje pecar é opção. Você tem a opção de não pecar. Porque você tem algo dentro de você, desculpa o algo aí, tá? Mas você tem algo dentro de você que se chama Espírito Santo, que não tem nada do universo mais poderoso. E ele é poderoso para fazer você viver uma vida santa.
Amém? Porque o nosso Deus é poderoso para nos manter de pé, não permitir que tropecemos e nos apresentar a Deus inculpáveis e santos diante da sua glória. Ele é poderoso para fazer isso. Amém? Eu quero que você saia daqui hoje amando a cruz de Cristo. É o elemento de libertação para as nossas vidas. Não tenha mais medo da cruz. Antes dela a gente tem medo, mas depois dela a gente fica alegre. Há um livro que os juvenis leram, e se você não leu, quero pedir que você leia, que é as Crônicas de Nárnia. Eu li todos os livros. Mas tem um momento quando a Lúcia se encontra diante do leão. Quem leu? Quando ela se encontra diante do leão, aquele leão enorme, o que é que ela sente? Um medo terrível e uma atração terrível. É isso que a cruz deve provocar em nós. É isso que a santidade de Deus deve provocar em nós. Amém? É um terror tremendo, mas é uma coisa que nos atrai. A santidade de Deus, a vida de Deus, a cruz de Cristo. Então, nessa primeira ação da cruz, ele terminou uma existência. Já não sou eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho na carne, viva pela fé não é não, tá? É a fé de Deus que Ele repartiu conosco. Deus repartiu a fé que Ele tem em nós, e o nosso Deus é cheio de fé. Não é qualquer fé, é a fé de Deus. Romanos 6,6. Eu quero que você leia esse texto comigo, mas pensando em você. É verdade que o texto aqui está no coletivo, mas eu quero te pedir que leia no individual, no singular. Sabendo isto. 2 pontos. O que a gente sabe? Que foi crucificado com quem? Com Ele. Com Ele. Na década de 30, não estou falando 1930, 30 lá atrás, houve um fato que mudou a história, que foi a morte e crucificação de Jesus. Nesse momento, o nosso homem, o corpo do pecado, ele foi destruído. E o pecado foi destituído das nossas vidas. E a partir de agora, nós temos o poder de não mais servir ao pecado. Antigamente, comprava-se a prestação e a gente recebia na loja lá um carnê. Lembra disso, Chico? Aqueles carnês. Quem já tinha carnê em casa? Uma gaveta cheia de carnê. Era a obra da carne, não a obra do carnê. Era uma prisão terrível. Deus, que glória quando a gente pagava a última prestação. Dava vontade de fazer outra compra. Não, a gente assim afirmava que nunca mais vou comprar a prazo. Logo depois era lançada uma coisa nova e a gente lá se sujeitava ao carnê de novo. Eu quero lhe dizer que o nosso carnê foi pago. O carnê que era contra você. É verdade que a Bíblia fala de cédula. Eu estou colocando só numa terminologia não tão moderna. Tá, eu vou colocar outro mais moderno, o boleto. Todo boleto que era contra você foi cravado na cruz. E o diabo que lhe acusava, ele foi envergonhado. No tempo que eu morava em Belo Horizonte, tinha uma equipe de cobrança que ela tinha assim uma ação muito interessante. O cobrador ia na casa das pessoas com paletó vermelho e escrito atrás, cobrador. Então, quando chegava uma pessoa dessa na porta, você sabia que o vizinho está devendo, não pagou, mas era um negócio assim, vergonhoso.
Quero dizer para você que o cobrador não tem mais poder nas nossas vidas. Ele não tem de entrar onde a gente mora hoje. Porque a nossa vida está escondida juntamente com a de Cristo em Deus. Vai bater lá, vai cobrar lá. Não tem, ele já pagou. Amém? E o texto diz que nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Você não é mais escravo do pecado. Isso é libertador, não? Nós não temos razão de amar a cruz. O segundo momento, ou segunda atuação, foi no nosso novo nascimento. Quando você se batizou, você saiu das águas para agora andar em novidade de vida. Você saiu das águas. Você não precisa mais andar como antes, porque foi cortado o seu vínculo com o velho homem, com o nosso antigo pai. Foi cortado, definitivamente. Amém? Eu não sei aqui no interior do Paraná, mas no interior da Bahia, interior de Goiás, aquele interiorzão, quando as pessoas iam levar galinhas, elas pegavam a galinha, amarravam os pés, não sei quantos já viram isso aí. Amarrava os pés, colocava uma vara aqui no ombro e enfiava os pés da galinha ali. E ia para o mercado, ia para casa, onde fosse. Quando chegava no lugar, você colocava a galinha e cortava o cordãozinho. Ela continuava com os pés esticados, como se estivessem ainda presas. Então você tinha que chegar lá e dar um chute carinhoso, tá? Um chutinho carinhoso nela para ela perceber que estava livre. Tem muito crente que ainda acha que está preso. Tem muito crente que vive embaixo da condenação, porque não escutou que o pecado foi cravado na cruz, que a dívida que era contra nós foi cravada na cruz. Mas quando você saiu da água, você saiu para viver um novo tipo de vida que Paulo chama viver no poder da ressurreição. A ressurreição, amados, é a coisa mais fantástica que já aconteceu em toda a história humana. Não houve um ato mais espetacular, mais poderoso, mais fantástico que a ressurreição de Cristo. Não houve. E aí embaixo diz que nós estamos. Fomos ressuscitados com Cristo. Então, seu batismo foi um ato profético, foi uma palavra profética do que Deus fez em sua vida. Você se lembra do seu batismo? Traz ele para perto de você hoje. Traz seu batismo para hoje e proclame essas verdades. 2 Coríntios 13:4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Em fraqueza fomos sepultados, em poder fomos levantados. Amém, amados? Eu fico impressionado como nós, a igreja do Senhor, entendemos muito pouco da vida de ressurreição. E para explicar isso, eu criei uma historinha. Eu já contei para vocês aqui. Mas vamos dizer que eu tenho uma dívida muito grande com Samuel. Peguei um dinheiro emprestado com ele, dinheiro grande. E chega um momento que Samuel vai me cobrar. Fala, Samuel, não tenho condição de pagar. Agora, claro que o Samuel é um homem cheio de Deus, bondoso, maravilhoso como ele é. Ele não me cobra tanto como deveria. Ele vai me deixando. Aí um dia, o Samuel descobre que eu morri. Como é que fica a dívida? Ficou no prejuízo, né, meu querido? Ficou no prejuízo. Poucas dívidas são transmitidas de pais para filhos. Poucas. Mas vamos dizer, acabou. Chance de receber? Acabou. Hã? Pois é, mas se eu não vou pagar para o filho, vou pagar para o pai? Estou morto. Mas assim, a gente tinha uma amizade muito profunda, muito gostosa. E ele começa assim, você sabe que dívida separa as pessoas, né? Sim ou não? Quer continuar amigo? Não empresta dinheiro.
Porque emprestou dinheiro, a amizade tende a acabar. Porque entra uma dívida na relação. Se você tiver que emprestar, não empreste, dê. É isso que a Bíblia ensina. Porque quem pede emprestado se torna escravo. Mas assim, a gente tinha uma amizade muito boa antes da dívida. Então, tem uma noite lá que o Samuel está orando, buscando a Deus. E Deus fala com ele, perdoa, Jamê. Porque sabe que o perdão liberta o credor, né? Opera mais em quem foi prejudicado do que aquele que prejudicou. Aí ele levanta e fala assim, olha, eu vou perdoar o Jamê. Olha, em nome de Jesus está perdoado. Aí para falar um negócio assim mais dramático e concreto, ele vai lá no cemitério, onde eu fui sepultado. Aí ele chega lá assim, Jamê, eu vim falar para você aqui que você está perdoado. O que acontece comigo? Nada. Eu fui perdoado, mas estou morto. Não posso nem pedir outro empréstimo, né? Porque estou morto. Mas esse homem é um homem extremamente poderoso. Extremamente poderoso. E lá, diante da minha tumba, o que ele faz? Ele envia o espírito dele, que entra na sepultura, e me dá vida de novo. Eu saio da sepultura, e aí a gente passa a ter uma vida sem dívida. Sem dívida. Isso se chama viver no poder da ressurreição. Você não tem nada mais do que se envergonhar. Nada mais. Não é para olhar mais para o passado. A ressurreição faz a gente olhar para frente. Uma vida vitoriosa. Foi crucificado nosso velho homem, mas vivemos agora com ele. Colossenses 1,18 diz assim, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele, Cristo, existisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é sobre os céus. Interessante que a cruz abençoa não só pessoas, abençoa a natureza, abençoa o mundo. A cruz abençoa a natureza, toda criatura, toda a criação é abençoada pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo tira a criação da escravidão, debaixo da qual ela está submetida. A cruz opera isso. Ou seja, você pode ter fé, você pode crer que na nova terra e no novo céu, a criação, a natureza, não mais vai gemer, mas vai exaltar a glória do nome do Senhor. Porque foi a cruz que fez isso. É a cruz quem faz isso. Cria uma nova criação. Mas a cruz também, ela não opera só na nossa dívida. Ela opera também na nossa maneira de viver. Mateus 16, 24, que mostra para nós assim, uma proposta de mudança de vida, mudança de mente, uma nova natureza em nós. Mateus 16, 24 diz assim, então diz aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E em 10:37 diz que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde por minha causa, achará. Na cruz, a gente perde a vida velha e a gente ganha uma nova vida. Amém, amados? Então a cruz é um fator libertador, mas é um fator de empoderamento. Ele nos dá poder para viver um novo estilo de vida. A cruz faz isso. E a quarta ação
da cruz de Cristo em nós diz respeito à vida com nossos irmãos. Se você se lembrar, a figura da cruz, ela mostra para nós dois planos. Um plano vertical, porque a cruz, a primeira coisa que ela fez foi nos unir ao Pai. Quebrou a parede de separação que havia entre nós e os irmãos, mas também, ou principalmente, antes de tudo, quebrou a separação que havia entre nós e o Senhor. Amém, amados? Hoje nós podemos chegar diante de Deus com toda liberdade a qualquer momento. Você sabe, às vezes, que você está na sua casa conversando com alguém importante e as criancinhas pequenas entram assim, ele abre a porta de qualquer jeito. É assim que é entre nós e Deus. Você pode entrar de qualquer jeito, porque a gente é filho. E o filho pode chegar diante do pai a qualquer hora. De qualquer maneira, ele vai nos receber. A história do filho pródigo está aí para mostrar para nós que o nosso Deus é um Deus que abriga, que acolhe, que recebe de novo e nos dá nova chance. Esse é o Deus que nós temos. Amém? Então, o que acontece conosco é que o plano vertical mostra para nós uma reconciliação com Deus, mas a cruz também tem um plano horizontal que fala da nossa comunhão com os santos. A cruz quebrou a inimizade que havia entre nós. A palavra diz que foi destruída a inimizade e foi derrubada a parede de separação que havia entre nós. Interessante, amados, que quando o homem peca, Deus coloca na entrada do jardim uma espada de fogo. Por que ele fez isso? Para nos proteger. Porque se a gente voltasse para o jardim, a gente comeria da árvore da vida e ficaria eternamente longe de Deus. Mas por nossa causa, ele falou: vocês não vão comer da árvore da vida. Vocês não vão comer, para proteger vocês. A palavra diz que na hora da morte de Cristo, o véu se rasgou, de cima para baixo. O que representa isso? Foi uma iniciativa de Deus. E o véu também é para nossa proteção. Por quê? Porque quem chegasse diante de Deus em pecado seria morto. Então o véu era para nos proteger. O véu não era para proteger a santidade de Deus. A santidade de Deus não precisa da nossa proteção. Hoje nós podemos entrar diante dele. Mas você percebe uma coisa, amados? Que entre nós e Deus havia um véu. E muitas vezes entre nós e o nosso irmão há uma muralha. Deus põe véu, a gente põe muro. E mais muro, cada vez mais alto. Mas Cristo veio para derrubar a parede de separação que havia entre nós. E hoje nós temos comunhão plena uns com os outros. Não há nada mais que nos separe. Ah, mas o irmão falou de mim, não tem problema nenhum, nada nos separa. Você lembra, principalmente famílias que têm diversos filhos, que às vezes a gente brigava com o irmão, falava assim: a partir de hoje você não é mais meu irmão. Mudava o quê? Mudava o quê? Coisa mais... Qual é o nome que vocês usam hoje? Tança. É a coisa mais ridícula. Porque o que me fez ser irmão do meu irmão não foi algum ato praticado por mim, foi um ato praticado por meus pais. E o que me fez ser irmão de vocês foi um ato praticado por Deus. Quem pode anular isso? Mas o que a cruz faz? A cruz vai tirando as arestas na nossa vida. A cruz vai tirando as arestas. E a palavra diz, amados, a palavra nos afirma que antes nós vivíamos de um jeito, mas agora nós vivemos de outro. Fomos unidos, todos nós, em Cristo Jesus. Então, onde é que está a inimizade? O Senhor matou a inimizade. Quem anda com inimizade está andando com um cadáver. Quem guarda inimizade do seu coração está andando com um cadáver. Não, fulano eu perdoei, mas sabe o que acontece? Ele lá e eu aqui. Não foi perdão, é inimizade. Mas inimizade não é guerra. Inimizade é simplesmente falta de amizade. Porque a gente acha ou pode achar
que está perdoado, mas agora de hoje em diante eu vou guardar meu coração, e a gente se torna indiferente ao irmão. Talvez seja a pior coisa numa relação, é a indiferença. Eu tinha um amigo que está hoje com o Senhor, que nas suas palavras sobre esse tema, ele dizia assim: olha, se tiver que brigar com o irmão, briga, mas briga em paz. Deus do céu, faz parte de vez em quando querer pegar o pescoço do irmão e abençoá-lo. Faz parte. Mas isso pode prevalecer? Isso pode permanecer? Não. E por quê, amados? O que dava razão a essa coisa no nosso coração foi derrubado pelo Senhor Jesus. Não tem mais razão para inimizade. Não vai escrafunchar no lixo. Não vai fazer exumação de cadáver. Porque tem crente que faz exumação de cadáver. De vez em quando, levanta o pecado do irmão. Jesus sepulta e a gente vai lá e exuma. Para com isso. Um amigo meu dizia que o Senhor lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. E pôs uma plaquinha lá, é proibido pescar. Acabou. Acabou. Meus pecados e o pecado do seu irmão foram jogados no mesmo lugar. Se o Senhor não lembra do pecado do meu irmão, como é que eu posso lembrar? E por isso, amado, nós não vivemos uma vida plena de comunhão. Porque a gente ainda está vivendo como se o muro de separação existisse, mas não existe mais. E quem derrubou esse muro foi a obra da cruz. Você ama a mensagem da cruz? Você ama a cruz? Que tal se nesta hora a gente conversasse com Deus sobre isso? E dizer assim: Deus, bendita a cruz. Bendita a cruz. Que obra libertadora da minha vida. Que obra redentora. Que obra de reconciliação. Você pode orar sobre isso, não? Vamos orar sobre isso.